Bom dia! E o primeiro turno terminou. Os institutos de pesquisa em todo o país não acompanharam a tendência do eleitor na reta final. E a diferença foi: para um, ficou na margem de erro que apontavam os institutos de pesquisa. Para o segundo colocado, que é o atual presidente da República, não se viu deslocamento no último dia de quem definhou demais. Ciro Gomes terminou com 3 e pouco, terminou atrás da Simone Tebet. Simone Tebet também, que tinha de 5 a 7, também desidratou, não chegou a 4,5%. E essa previsão não se pode acompanhar na realidade porque foi de última hora. Quando o eleitor chega àquela conclusão de que o seu candidato ou a sua candidata não tem possibilidade de chegar, ele vai optar pelo segundo plano. Qual é o segundo plano? Em quem eu não votaria. Então é nesse daqui que eu não votaria. Então eu vou votar no outro. Porque sabe que a régua já passou, os votos já estão sendo distribuídos e ele não quer que essa ou aquela pessoa chegue. Isso é normal, acontece. Só que, dentro de uma margem que se estava tratando, a diferença foi muito além com relação ao segundo colocado, que a previsão era de que chegasse até 38, de 38 a 40, mas passou mais de 4 pontos com relação às eleições. Isso é normal numa democracia, porque aquilo é uma previsão. Aquilo você está acompanhando a pesquisa, ela está fazendo a pesquisa que retrata aquele momento. Você não sabe, na realidade, o que o eleitor vai fazer. E ele faz o que ele quer. Porque ele é soberano. E aqui, ainda por enquanto, ainda vivemos uma democracia. E aí você, quando vai votar, encontra algumas dificuldades. Esse ano, teve estados aqui, por exemplo, Santa Catarina, tiveram pessoas no nosso estado que 7 horas da noite ainda estavam votando. Por quê? Vamos botar na ponta do papel. E ainda tinha um pequeno delay, porque ficava piscando a tela. Você tinha deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. O horário que estava previsto pelo próprio TSE, se tudo corresse bem, seria a eleição estar finalizada com os números já prontos, em sua totalidade, aproximadamente 8h30 da noite. E foi sair muito depois das 10 horas da noite a finalização. Alguns problemas aconteceram. Insanidades também acontecem. Vários casos pequenos e corriqueiros, mas nada de tumultos e agressões, porque o voto é livre. Em muitos locais que a pessoa vai votar, você vê pessoas com a camisa dessa tendência, ou com a camisa daquele, da outra tendência, ou vários tipos de camisa. Alguns gostam de identificar em quem está votando. Faz parte do processo, desde que não se manifeste. Esse é o jogo da democracia. Nós temos que sempre aceitar o resultado. Agora começam os trabalhos para o segundo turno. A diferença do primeiro para o segundo colocado foi de mais de 5 milhões de votos. Nós temos aí, do outro lado, a Simone Tebet e o Ciro Gomes, o MDB e o PDT, que juntos aglomeram quase 8 milhões de votos. Sabemos que esses votos não são transferidos na sua totalidade. Mas é a hora dos acordos políticos começarem a acontecer já essa semana e logo, logo nós saberemos para que lado os dois partidos, o PDT e o MDB, vão para que lado. A tendência neste exato momento, pelo que se vê e pelo que se ouve pelos próprios presidentes de partidos, o MDB não, que ele é muito dividido e muito rachado. Tanto é que o MDB ficou uma parte com o candidato Lula, outra parte com Bolsonaro, abandonaram a Simone. Do outro lado, o Carlos Lupe, presidente do PDT, tem o conhecimento e o pensamento
de se aliar com o PT, deixou bem claro que com o PL do presidente Jair Bolsonaro ele não vai se aliar, mas isso não quer dizer que você vá transferir todos os votos. O que aconteceu também? O número de pessoas que votam nulo e branco caiu. Caiu, que era uma faixa de 6%, chegou a 2 e pouco. Então, quer dizer, o cidadão foi para votar e não para anular ou votar em branco. Tudo isso modificou o cenário político brasileiro. Muitos estados já elegeram os seus governadores, seus senadores, deputados estaduais, deputados federais. E agora, no segundo turno, nós teremos duas opções. Em Santa Catarina faz parte. A grande parte do Brasil, um grande número de estados, vai ter segundo turno. E Santa Catarina também o terá. Nós temos só 2 candidatos, então a eleição deve ser bem mais rápida. O que nós vimos nos colégios eleitorais foi uma demora inacreditável, mas se deve também ao grande número de candidatos. Mas a democracia, mais uma vez, ultrapassou essa marca e esse perigo que nós estávamos e estamos correndo até hoje dessa democracia amanhã ou depois acabar. O que ninguém quer, o que ninguém quer. O eleitor agora vai conscientizar-se e ver o que é melhor para o nosso Brasil. E o voto do eleitor é soberano. Para que lado nós vamos? Conversando com um grande amigo meu, ele dizia, poxa, mas nas minhas pesquisas, e aí deixa bem claro, né, do círculo que ele estava, da bolha que ele frequentava, nós lá, esse candidato dava 70%, 80%. Tem alguma coisa errada. Aí começa a teoria da conspiração. Nós temos que pensar e raciocinar da seguinte forma. Quando você está num círculo fechado, que todos têm um pensamento voltado para um lado só, ali é soberano. Vou citar. Sul do país, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Aqui, os votos, na sua grande maioria, nessas 3 regiões, foi para o presidente Jair Bolsonaro. Se você fizer um acompanhamento aqui, nós vamos ter um percentual elevadíssimo para esse candidato. De outro lado, se você for para a região Nordeste, Pernambuco, Alagoas, Bahia, você vai ter um círculo fechado do PT e do presidente, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, se a pessoa só se até aquilo e disser, não, esse canal eu não vejo porque esse canal é tendencioso, porque isso... E quem não é tendencioso no nosso país? Ou você acha que a emissora que você assiste não tem a sua tendência política? Mas se demonstrou mais uma vez, o voto é seguro, as urnas são confiáveis, são auditáveis, e agora começam as teorias da conspiração. Mas nós não vamos nos abater, nós vamos sentar, pensar e ver o que é melhor para o Brasil. Dia 30 de outubro, segundo turno. Até lá, o caminho é longo. E você é quem tem o poder na mão. Obrigado, bom dia e até a próxima.